queridos, eu quero compartilhar com você uma série nesse mês de setembro que fala sobre o reino de Deus. Há um reino à sua espera. Olha a pessoa que está do teu lado e diz assim: há um reino à sua espera. Há um reino à sua espera. Que reino é esse? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aonde Jesus reina. É aonde Jesus é o rei. O reino de Deus é aonde Jesus é o rei. Nós temos aqui, eu quero que você abra ou acompanhe aqui no telão, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre nós. Então observe bem que o conceito de reino de Deus, ele já permeia a palavra de Deus desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Quando vemos aqui em Daniel capítulo 2, verso 44, diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Ou seja, essa profecia aponta para o reino de Deus como um eterno e indestrutível. Os profetas falavam da vinda de um Messias, mas quando a gente fala de reino, eles não entenderam quando o profeta veio, quando o Messias veio, quando Jesus veio, porque eles achavam que era um reino geográfico, era uma posição territorial. Mas o reino do Senhor, ele é um reino espiritual. Então no Velho Testamento havia uma promessa que um rei seria enviado, e ele veio. E aí vem o próximo passo: o reino do Senhor começou, foi estabelecido, e também virá o reino do Senhor, e lá não haverá mais dor, não haverá mais boleto para pagar, não haverá mais morte, não haverá doença, sabe? Mas eu quero compartilhar com você algumas coisas rápidas sobre os valores do reino de Deus. Valores do reino de Deus. Lucas 22, 24 traz uma reflexão em que Jesus estava ali reunido exatamente na última noite de ceia, na última ceia dele. Jesus estava reunido com os discípulos, e os discípulos aproveitaram aquele momento que, interessante, Jesus, depois daquela ceia, ele ia ser preso e morto na cruz. E os discípulos, como eu e você, muitas das vezes descontextualizados da realidade, eles estavam preocupados, sabe, discutindo sobre poder e sobre status. Então observa o que Jesus responde quando eles começaram a perguntar quem era o maior no reino de Deus. Lucas 22, 24 diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, ou seja, ajudante do povo. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como que serve, aquele que lidera seja como que serve, aquele que governa seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pergunta Jesus. Por meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Observe bem que essa discussão é uma resposta à tendência humana, uma resposta de Jesus à tendência humana, a buscar grandeza e reconhecimento, a buscar posição e acessos, mesmo diante de uma realidade em que Jesus logo depois ia ser preso naquela noite. Eles iriam deixar de acompanhar Jesus corporeamente. Eles estavam ali preocupados, sabendo, querendo saber quem é o maior. Então, a resposta para essa pergunta: no reino de Deus, o maior é aquele que está comigo, gente. Ah, não, quem está dormindo aqui, levanta a mão. Não pode levantar a mão porque está dormindo, né? Uma pegadinha. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que... Me ajuda a pregar, Lagoinha. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior líder é aquele que serve. A maior igreja é aquela que serve. O maior pai é aquele que serve a sua família. A melhor... Então, no reino de Deus, nós que devemos servir. No reino de Deus, nós servimos. Se você faz parte do reino de Deus, você deve servir. Você deve servir.
Se você faz parte do reino de Deus, você deve se envolver, servir na família. E o que é servir? Fazer algo em favor do outro. Servir na família, o que você tem feito em favor da sua família? Só trabalhado? Só trazido a provisão? Mas sabe o que você tem gasto da sua vida para servir a sua família, a sua casa, a sua esposa, seus filhos? Será que contou para o teu filho o que ele pensa daqui a 2 anos, 3 anos? Talvez você, recrutador de RH, nunca fez essa pergunta para os seus filhos. E quando a gente vai recrutar alguém na empresa, a gente pergunta: quais são os seus planos daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? E para os nossos filhos, sangue do nosso sangue, aquele que saiu de nós, aquele que Deus nos deu como herança, nós temos dificuldade em servir. Por que nós temos dificuldade em servir a nossa esposa? Por que a gente não... Ontem eu estava com a Sandra conversando, e aí eu estava querendo pegar o celular para mostrar um negócio para ela. Ela disse: não, pegou o celular e deixou. Eu disse: não quero, deixa o celular aqui. E eu fiquei assim, caramba. E aí ela estava querendo falar, ela só queria falar. Eu fiquei calado ouvindo ela. Servir, nós temos que servir. A gente empresta o nosso ouvido, o nosso tempo para as pessoas, às vezes no aconselhamento, às vezes para um amigo de trabalho, às vezes para alguém que se diz amigo, mas nos leva por caminho mau. Mas a gente não entrega o nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso coração, o nosso recurso para as pessoas que Deus colocou como família. Então, sirva a sua família, sirva a sua casa, sirva os seus filhos. Você que está me assistindo na internet, sirva a sua família. Conecte com o seu filho. Perceba os sonhos, os projetos, o que está no coração dele. Mostre para ele que a comida não nasce na geladeira. Mostre para ele que a roupa não aparece passada. Existe algo que ele precisa fazer. Invista no seu filho. Invista na sociedade. Quem serve no reino de Deus, serve. No reino de Deus, nós servimos também a sociedade com o nosso trabalho, a nossa profissão. Sabe quem é o profissional mais bem sucedido? É aquele que entende o seu propósito, aquele que o seu trabalho passa a ser o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa, e não tem a ver com riqueza, não tem a ver com entrega, com resultado, com meta, tem a ver com propósito, com liberar pessoas, trazer pessoas para um propósito maior. E sabe qual é o propósito de todos nós? Valendo um jantar. Paga pela Sandra. Sabe qual é o propósito de todos nós? Servir a Deus e servir ao próximo. O propósito da gente é servir a Deus e servir ao próximo. E a gente desenvolve esse propósito com a ferramenta, com os dons, com os talentos que Deus nos dá. Então o propósito da igreja do Senhor, o propósito daquele que faz parte do reino de Deus, é aquele que serve ao próximo. Serve a Deus e serve o próximo, com o talento, com as habilidades que Deus te deu. Por exemplo, alguém que é empreendedor, alguém que canta, alguém que ministra, alguém que compõe, alguém que é um cameraman, alguém que trabalha com arte, com design, alguém que empreende, alguém que é médico, alguém que é advogado. Ele pode servir o próximo, ele deve servir o próximo. É mais do que o recurso vem atrás. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é fazer para ganhar, mas é fazer porque há um propósito, há uma missão, há algo que tem a ver, que transcende apenas a relação comercial, mas é algo de servir. Quando você serve, irmão, as pessoas percebem. Eu sou dono de uma empresa há 20 anos, o slogan da minha empresa é facilitando a sua vida. Eu sempre digo para o pessoal da venda nossa, digo assim: olha, não venda produto, venda solução. Se alguém chega lá querendo comprar algo do estoque, não venda isso, busque sondar qual é a necessidade dele, para entregar uma solução para ele, porque você ganha o coração daquela pessoa. Às vezes a pessoa quer algo que ele nem entende muito bem o que ele está querendo, e você servindo ele, buscando entender a necessidade dele, você vai entregar a ele uma solução que ele nunca vai esquecer de você, e ele vai replicar, vai comunicar, vai trazer, vai ser um comprador recorrente, e vai fazer a divulgação boca a boca. Então comece a fazer uma carteira de cliente, servindo a ele, não apenas buscando aquela venda imediata. Quem está entendendo o que eu estou falando? Queridos, há uma sabedoria de Deus quando Ele estabelece que o princípio no reino dele é servir a sociedade. Servir a Deus e servir ao próximo é o nosso propósito, e Ele te entrega talentos, te entrega habilidades para isso. Grande no reino de Deus é aquele que... Estou pregando sozinho aqui, gente. Estou me esforçando. Grande no reino de Deus é aquele que serve. Uma igreja grande,
Uma igreja relevante é uma igreja que serve. Não é uma igreja que tem um culto desse lotado apenas. Não. É muito bom a gente estar junto aqui, mas se a gente não se importar com a dor, se a gente não olhar para o próximo com compaixão, não apenas com empatia, porque empatia você diz, oh, que coisa, você está passando por isso. A compaixão não, te coloca em ação. Você tem que estender a mão, não é só discurso, você precisa estender as mãos, você precisa ser intencional nas ações. É preciso fazer. Uma das alegrias que eu tive nesse ano foi ver o Clédson casar com a Débora. Verdade, está aqui o Clédson. Fiquei muito alegre. E sabe de uma coisa? Eu fiquei muito feliz, porque antes de ver tudo aqui formado, essas cadeiras, todo esse lugar, nós construímos aquela parede, e eu pedi para colocar exatamente aquela porta ali, porque eu fiquei imaginando, eu vou estar bem aqui, e os casamentos, as noivas vão vir na nossa direção, nós vamos profetizar, nós vamos liberar a palavra, nós vamos servir quem tem e quem não tem. A questão é você só querer viver o reino de Deus na casa, nessa cidade, e há um propósito de Deus para a família. Então, nós vamos levar os solteiros lá para dentro, nós levamos os solteiros lá para dentro daquele auditório, no Ágape, e depois nós abrimos, nós vimos marchando, profetizando casamento. Está aqui, ó. Eu disse para o Clédson, amo. Nem tinha aquela porta. Não, não tinha fisicamente, mas espiritualmente já tinha visto. É verdade, não tinha. A gente estava dizendo assim, vamos passar ali. Não tinha, muito bem lembrado. A porta não estava lá, mas espiritualmente a gente estava declarando, ali vai ser uma porta, ali vai ser a direção do altar. Sabe por quê? Deus dá a visão e traz a provisão. Eu estava aqui no altar vendo o Clédson dizendo, eu te disse, eu sabia que isso ia acontecer, porque nós fazemos parte do reino de Deus, é a propósito naquilo que a gente faz. Deus dá a provisão para a sua igreja, para o seu povo, para as famílias. Deus dá, irmãos. A igreja precisa servir, nós nos reunimos, está lá uma família sendo formada. Vi ontem hoje no shopping, com 2 filhos, já ajudando ali e tal, se consumindo. Que legal, cara. Gasta a sua vida com a Débora e com teus filhos. Que Deus te abençoe, viu? Você é muito querido. Só tens um defeito, já te falei. Mas há tempo de mudança, o azul celeste é mais bonito. Então, queridos, nós no reino de Deus, nós servimos. Servir é um comportamento de quem governa. Segundo ponto aqui, servir é um comportamento de quem governa. Lucas 22, 27 diz, pois, qual é o maior de quem está à mesa? Quem serve. Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. E Jesus é um governante, Ele é rei de reis, senhor dos senhores. Então, servir é uma mentalidade, um comportamento, é uma forma de ser de quem governa. E percebe que há uma inversão aí? Há uma inversão, há uma mudança de mentalidade, porque quem serve é o maior, e quem governa, é quem é livre, quem tem a identidade afirmada, porque às vezes a gente tem dificuldade de servir, porque não vou servir não. Por que eu vou segurar a plaquinha ali na frente? Eu sou doutor, sou doutora, não vou fazer isso. Queridos, um dos principais ministérios que a gente recebe testemunhas aqui, exatamente do receptivo. Alguém que chega sorrindo, alguém que chega às vezes abatido, e a recepção está ali sorrindo, cantando um louvor, com alegria, e diz, olha, que Deus te abençoe, que o culto seja bênção para você. Aquela plaquinha tem uma intencionalidade, servir você, gerar já atmosfera de milagre dentro do seu coração, para que quando você sente nesse lugar, tudo é intencional, porque o que a gente quer, conduzir a igreja em adoração ao Rei, e às vezes a preocupação, a falta de fé, a angústia, a tristeza, nos rouba isso. A palavra é semeada, e a semente cai, e as angústias vai sufocando, o coração está duro, e tudo que a gente puder usar para amolecer o teu coração, que seja ferramenta para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos fazer. Então você que não sabe fazer nada, segurar uma plaquinha, você está levando o evangelho, você está servindo. Você está servindo. É uma linguagem do reino de Deus, o serviço, servir. Então quem serve, governa. É uma inversão na posição. Nem sempre quem está na posição governa. Nem sempre quem está na posição tem autoridade. Nem sempre quem está na posição governa. Nem sempre quem está na posição tem autoridade. Mas quem serve tem autoridade. Quem serve é quem governa.
Gálatas 3, 5, 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O sinal de quem é livre é quem serve o próximo. O comportamento, o resultado de quem é livre é quem serve o próximo. Então, querido, essa é uma realidade. E quando eu avanço aqui, eu olho para Davi, lá em 1 Samuel 16, 7, traz uma realidade. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel. Foi quando Samuel foi escolher o rei. Foi Deus que deu uma direção para ele ungir Davi como rei. E chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram teus filhos? E ele respondeu: ainda falta um moço que está apacentando ovelhas. Ele estava, quem está comigo aqui? Ele estava as ovelhas do pai. Ele não precisou forçar a porta, ele não precisou de articulação, ele estava. Vocês estão animados? Faz sentido o que está sendo ministrado aqui? Ele estava servindo. Sabe uma das coisas que mais me alegrava na igreja que eu era? Eu sempre fui na área da música, né, do louvor. Apesar de não saber muito cantar e tal, mas eu gosto de tocar. Mas vou te dizer uma coisa. Uma das coisas que me tirava o estresse era sair do meio do meu trabalho, lá da empresa, ia lá para a sala de louvor, sozinho, botava uma música lá e limpava, arrumava. Não tinha ninguém não tinha ninguém fotografando, nem filmando, ninguém nem sabia. Eu chegava lá, ligava a luz, botava um louvor e ficava arrumando tudinho. Arrumava os cabos, botava os microfones nos pedestais, batia uma foto e dizia: pessoal do louvor, mantenha a sala assim. Aquilo me dava uma alegria tão grande. Não tinha ninguém testemunhando. Hoje eu sei que o Senhor que gerou em mim, sabe por que eu fazia isso? E faço até hoje. Estou gastando a minha vida mesmo na obra de Deus. Sabe por quê? Um dia eu marquei o dia de me matar e o Senhor restaurou a minha sorte. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor me serviu com a sua própria vida. A minha vida eu ia entregar para Satanás, mas eu resolvi entregar para o Senhor. Então aquilo que eu gasto na sua obra, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Perdendo tudo por amor e com alegria, irmãos. Então, o texto diz, ele respondeu: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Você não vai ter honra enquanto não chegar a sua vez. Tenha calma. O que é seu, é seu. Não precisa forçar portas. A sua oportunidade, o seu propósito, aquilo que Deus tem reservado para você, é para você e ninguém tasca. Mas você precisa ter o coração de servo. Não force a porta, não articule. Busque servir apenas. Por quê? Porque nós não servimos a mim. Essa igreja não é minha, não é do Valadão, é de Deus. E se Ele que é dele, Ele coloca. A Bíblia diz que ninguém recebe nada se do céu não for dado. Ele que te dá a empresa, Ele que te dá a oportunidade, Ele que te dá a família, Ele que te dá filho, Ele que te dá saúde, Ele te deu o fôlego de vida, Ele te dá aquilo que você precisa. É nele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. É Ele, é por meio dEle. O que precisamos fazer é servir no seu reino, servir na sua causa, entregar mesmo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, praticamente um Maxwell. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos irmãos. Naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora, e foi para Ramá. Quando o Senhor unge, quando o Senhor coloca a sua unção, irmão, acabou, está selado.
O que a gente precisa é estar no lugar certo, fazendo aquilo que Deus mandou fazer. O segredo do sucesso é isso: esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Faça, mesmo se você não tenha vontade. Porque você acha que eu tenho vontade de fazer o que faço? Não, mas se eu entrego, eu não tenho mais vida por mim, de mim mesmo. Quero dizer sempre: não vivo mais eu. São orações perigosas que a gente tem que fazer. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. As coisas velhas, a minha preocupação velha, aquilo que me tirava o sono ficou para trás. Tudo se faz novo. Eu não estou mais ansioso pelo que eu vou comer, pelo que eu vou vestir. Você também não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas dia após dia. Dia após dia. Deus é a fonte de tudo o que precisamos. E Davi, como o rei Davi, olha a canção que ele escreveu, não, que reflete, né? Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvores, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer. Diga para ele. Aí sabe o que Davi escreve? Olha a relação de Davi com Deus. Lá no deserto, cuidando das ovelhas, sem ninguém ver. Aí Davi vai e escreve Salmo 23: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Querido, no reino de Deus, o maior é quem serve. A igreja maior é aquela que serve. Aquela que mais serve, essa é a igreja relevante no reino de Deus. Não tem a ver com posição, não tem a ver com grandeza, tem a ver com serviço, tem a ver com entrega. Aí está o segredo da autoridade, porque ele é fonte de toda autoridade. Os irmãos de Davi tinham posição e perfil aos olhos humanos, mas Deus havia escolhido aquele garoto que cuidava das ovelhas do seu pai, quando ninguém estava vendo. Saul tinha posição, mas Davi tinha unção e autoridade, pois tinha relacionamento com quem escolheu e ungiu. É a fonte de toda autoridade e poder nos céus e na terra. Então Davi servia ao pai, servia o povo de Israel, derrotando o gigante. Aleluia! Davi se entregou. As pessoas viam o pequeno rapaz, mas Deus via o maior rei de Israel, aquele da sua raiz viria Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. Fique de pé no teu lugar. No reino de Deus há perdão, e pessoas precisam liberar perdão nessa noite. No reino de Deus há perdão. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo, dizendo: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos, precisamos perdoar os nossos ofensores, precisamos perdoar a nossa família, precisamos perdoar quem nos ofende. Isso nos aprisiona, isso não nos liberta. Mas se você faz parte do reino de Deus, ele diz: no meu reino há perdão disponível. No meu reino há perdão disponível. Jesus estava falando de perdão. Perdão não é uma concessão, é um sinal de obediência a Deus. Não se cabe
Não se vanglorie por perdoar alguém, mas entenda que é um favor que você faz para você mesmo. Você se desconecta daquele problema e você fica leve. Perdoe. Se você faz parte do reino de Deus, no reino de Deus há perdão, há um reino à sua espera, e nesse reino nós servimos, nós governamos. Deus é a fonte de tudo, nós somos livres, mas nesse reino também há perdão. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Jesus é rei. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, finalizando essa palavra: Jesus é o rei do teu coração? Jesus tem sido o rei da tua vida? Quem tem governado a tua vida? Para quem você tem servido? Quem você tem se dedicado? A quem você tem dedicado o seu tempo? Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Colossenses 3,13 diz: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas do Senhor. Próximo domingo eu vou ministrar sobre Deus te chamou para governar. Uma mentalidade de quem governa, quem faz parte do reino de Deus. Mas esse domingo eu quero finalizar aqui trazendo essa realidade. Deus também, fazer parte do reino de Deus, é viver essa realidade do perdão. E o maior perdão que alguém pode experimentar é o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que o fardo é leve e o jugo é suave. Eu não sei como é que é a tua vida, eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei como é que você chegou até aqui, eu não sei o que te prende, eu não sei o que te tira o sono, mas o Senhor entende sobre você. E o Espírito Santo de Deus está aqui para mudar, para te trazer para esse reino de luz. Porque existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas é um reino de engano. Aparentemente é um reino bom, te dá oportunidade, o problema é o final. O reino da luz é um reino de renúncia, é um reino de entrega, é um reino de verdade. O reino das trevas é um reino de ilusão, de mentira, de aparente felicidade, de selfies, e que capturam o momento, mas não tem a ver com a realidade. O reino dos céus é renúncia, é entrega, é deixar tudo. Mas no final, queridos, o seu reino não terá fim. A Bíblia diz que lá não haverá mais dor, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais tristeza, perdas, lá só haverá alegria, lá só haverá alegria, lá só haverá para sempre. O Senhor estabeleceu, a Bíblia diz, o Senhor, Salmo 103:19, o Senhor tem estabelecido no seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O que eu estou nessa noite pregando é sobre um rei, que é rei de reis e senhor dos senhores. Talvez aqui você está vivendo a realidade, você não entende o que é governar, você não entende o que é ser senhor. Talvez você esteja vivendo a escravidão do pecado, a escravidão de uma realidade de vida, de vício, de mentira, de engano, em que talvez tenha magoado, ferido a tua vida e as pessoas que você ama. Nessa noite, o Rei dos Reis te chamou até aqui para fazer parte do reino dele. O Rei dos Reis, aquele que se entregou por você, o maior de todos, o Rei, Senhor dos Senhores, deixou a sua glória, veio à terra e se entregou por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, esperança, expectativa, futuro. E nessa noite Ele está aqui disponível para tocar a tua vida. Para tocar a tua vida. Há um reino disponível para você. Há um reino disponível para você, homem, para você, mulher. Há um reino disponível para você que está em casa.
Você só precisa acessar esse reino. Como é que eu acesso esse reino? Você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer que Ele é o Messias prometido no Velho Testamento. Ele veio no Novo Testamento, Ele se entregou, Ele está batendo a porta do teu coração, e aquele que abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer festa. Hoje você vai ter um encontro com o Rei dos Reis. Hoje o Senhor está te trazendo para viver, para acessar esse lugar de liberdade. Talvez você não consiga se ver liberto do vício, talvez você não consiga viver liberto, se ver liberto das mentiras, do engano de Satanás, mas hoje o Senhor me diz e me mostra profeticamente: você será liberto, as cadeias serão quebradas, porque Ele está aqui para mudar a tua vida, mudar o destino que Satanás traçou. Hoje os planos do Senhor serão resgatados para você. Hoje você vai voltar para as veredas antigas, voltar ao início de tudo. O carpinteiro está na casa, ele quer alinhar a tua vida, ele quer transformar a tua mente, mudar o teu coração, te libertar desse ambiente. O Senhor está aqui. Nós vamos fazer uma canção, enquanto isso a igreja ora. E você, eu quero que faça uma reflexão sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração nesse momento.